Boa noite, irmãos. Deus abençoe todos os que estão também nos acompanhando. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Celestial, no precioso nome, o nome mais alto, Pai, o único nome que é digno de adoração, de louvor, Pai. Aquele nome que João caiu como morto, mas o Senhor o tocou com a sua destra e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Pai, nós cremos que nós somos um tipo, Senhor. O João era um tipo da noiva, Pai. E Tu também tem tocado em nós nesse tempo da tarde, Pai. Por isso Teu profeta prega um sermão: não temas. Oh, Pai, não eram apenas um homem trazendo uma mensagem, era Cristo trazendo uma mensagem para nós, Pai. Que Tu possa vivificar ela em nossos corações nessa noite, Pai. E quando chegar o tempo de sairmos dessa terra, Senhor, queremos nos encontrar com o mensageiro, Pai, naquela manhã de ressurreição, com cada um dos nossos irmãos, Pai. Queremos nos abraçar, Senhor. Oh, Deus, e queremos dizer, irmão, valeu a pena lutar. Pai, ajuda-nos enquanto estamos no campo de batalha nessa noite, Pai. Aqui estão homens, mulheres, moças, crianças. Cada um, Senhor, está lutando contra esse poder, Pai, desse cavaleiro do cavalo baio, que tem vindo e o seu nome se chama morte, o inferno está seguindo ele. Mas há um cavaleiro chamado vida, que é Cristo, a palavra, Pai. E também há um exército seguindo ele nessa noite, Pai. Venha abençoar nossos corações, enquanto nos esforçamos para falar Tua palavra, ó Deus, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus, estamos de volta aqui, após esse final de semana que estivemos ausentes, mas agora o pastor está ausente, então nós estamos aqui. E hoje é um culto marcante também para nós, porque amanhã vocês todos já ouviram bastante que o pastor falar, mas eu ainda gostaria de continuar falando um pouco mais sobre esse evento, que amanhã se completará 50 anos, né? Foi, sem dúvida, o maior evento para a noiva de Cristo, né? Porque aquilo foi o que trouxe a palavra em plenitude para nós. Se não houvesse aquele evento, não haveria uma noiva, porque os selos não trariam a revelação, a abertura da palavra, os mistérios, não mostraria o engano do anticristo. Então, por isso esse livro selado era tão crucial que ele fosse aberto nesse tempo do entardecer. Então, para nós que estamos cada dia aprendendo mais, nós estamos hoje tendo uma visão muito maior desse evento de 28/2/63 do que nós tínhamos quando aceitamos a mensagem, né? Creio que hoje nossos olhos têm sido abertos para ver o valor deste grande evento. E em comemoração a esse evento, eu gostaria de ler duas escrituras que falam disso. Gostaria que você se pusesse de pé em reverência à palavra. E eu gostaria de ler Apocalipse 10, no verso 1, em memória, em reverência à palavra de Deus, que se cumpriu nesse dia 28/2/63, o qual amanhã completará 50 anos. E eu gostaria de ler Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão,
E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Amém. Hoje nós podemos olhar essa escritura e podemos dizer: hoje se cumpriu essa escritura diante dos nossos olhos. Né? Graças a Deus. E eu quero ler mais uma escritura em Lucas 21, em memória a esse acontecimento e em honra à palavra de Deus. Vamos ler Lucas 21 a partir do verso 25. O sermão profético continua: a volta do Filho do Homem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Você lembra que nós tivemos sinais na lua, as 7 fases da lua. E então Jesus estava falando disto. Sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, os grandes tsunamis. Homens desmaiando de terror. O profeta, numa mensagem, aplica isso a ataques cardíacos. Nunca houve um tempo como os homens estão morrendo de ataque cardíaco, aos 40 anos já, muitos tendo ataques fulminantes. E o profeta aplica também essa escritura a isto. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém. Graças a Deus por podermos ver essas escrituras abertas e diante de nós, o cumprimento delas. E agora, para o meu texto, eu quero tomar uma escritura de Levíticos, no capítulo 25, a partir do verso 8. O ano do jubileu. Levítico 25, verso 8. Também contarás 7 semanas de 7 anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50, e apregoareis liberdade na terra, e a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Amém. Senhor Jesus, temos lido essas 2 escrituras, mais esta, Pai, em comemoração, Pai, a esse grande evento, Senhor. Somos agradecidos por nossos olhos ter sido abertos, Pai. Um dia Tu disseste aos Teus discípulos: bem-aventurados sois vós que podeis ver, porque muitos profetas santos desejaram ver o que vós vedes e não viram. Tu falaste, Pai. E nós também, Senhor, estamos agradecidos, Pai. Paulo desejou ver o nosso dia, cada mensageiro desejou ver. João, um tipo da noiva, foi elevado para ver, Pai, e ele pôde ver o desenrolar de todos os acontecimentos, Pai. E nós somos agradecidos por vermos o cumprimento das Escrituras diante de nós, Pai.
Estamos aguardando essa hora do rapto, Pai, da saída da tua igreja da terra, da conclusão desse 7º selo para nós, Pai. Venha ajudar nossos corações nessa noite. Perdoa os meus pecados, perdoa o pecado do teu povo, Pai. E venha abençoar enquanto ouvimos tua palavra, ó Deus, no precioso nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Então, provavelmente essa semana, se eu tiver que falar todos os cultos, eu quero estar falando sobre essa mensagem que o profeta pregou, retorno e jubileu. Mas antes de eu entrar nela, ainda em memória, esse dia 28/2, eu quero ler na mensagem ao nascer do sol, que o profeta pregou na Páscoa de 65, a última Páscoa que ele esteve aqui na terra. Ele pregou, eu quero só ler aqui um pouco. Bem no início, ao nascer do sol, na página 2, ele diz: vendo que nosso tempo aqui é limitado, e em particular por causa daqueles amigos que estão escutando pelo telefone, hoje nós também temos muitos irmãos que nos escutam pela internet. Se o profeta estivesse aqui, certamente ele usaria também esse meio, porque ele usou o telefone. E eu desejo chamar sua atenção nessa manhã a uma fotografia que foi captada há algum tempo pela câmera, acerca de uma visão que tive aqui mesmo no tabernáculo, a qual se relacionava com minha partida de Indiana para o Arizona, onde havia de encontrar-me com 7 anjos em forma de uma pirâmide. Não sabendo o que sucederia depois que cheguei ali, estava pensando que seria o fim da minha vida, pois ninguém poderia haver sobrevivido a uma explosão tão forte. Estou seguro que vocês conhecem todos os detalhes disso, como ele teve a visão na mensagem Senhores, é esse o tempo, e ele conta das visões que teve, dos sonhos, por fim uma visão. E então ali vocês podem achar toda essa narrativa. Estou seguro que vocês conhecem todos os detalhes disso. Logo, certa manhã, como esta, estando em oração, ali no Quênio Sabino, foi colocada uma espada na minha mão e me foi dito: esta é a palavra, a espada da palavra. Depois apareceram os anjos, como foi profetizado. Vocês lembram que temos que tomar cuidado, porque o irmão Brana aqui está dizendo que ele teve essa experiência no Quênio Sabino, e se você toma assim, sem um estudo minucioso, você vê que ele está falando disso e aí ele diz depois, dá a impressão que foi o evento da espada na sua mão e já veio o evento dos anjos. Mas nós sabemos que não, o evento da espada na mão foi por volta um mês antes deste evento, foi no mês aí de janeiro, fevereiro, que ele estava muito preocupado e foi ao Quênio para orar. Deus lhe disse, e ele voltou alegre e disse: Meda, não é o fim da minha vida, é a mudança do meu ministério, é a terceira etapa se aproximando, é a abertura da palavra. Porque às vezes você toma lendo assim, depois apareceram os anjos, dá a impressão que já os anjos vieram, seguindo já esse evento da espada na mão. E então ele diz, depois apareceram os anjos, então teve um espaço de tempo. O irmão Brana, vocês conhecem, ele não era tão detalhista em ficar, às vezes, descrevendo minúcias, né? E às vezes nós, pregadores, também somos assim. Nós não escrevemos, não ficamos, às vezes, nos prendendo a muitos detalhes pequenos. Então, por isso ele diz, depois apareceram os anjos, como foi profetizado. E, ao mesmo tempo, um grande aerólito de luz acendeu ao ar, desde onde eu estava de pé. E logo se foi a uma altura de 30 milhas, 48 quilômetros, e formou quase um círculo, como se fossem as asas dos anjos. E ali mesmo nos céus desenhou a forma de uma pirâmide, com a mesma constelação de anjos que apareceram. Então, desde o México, a ciência tomou a fotografia enquanto a nuvem se moveu da parte norte de Arizona, aonde o Espírito Santo disse que eu estaria de pé, 40 milhas ao noroeste de Tucson.
Isso subiu no ar e a revista Life publicou as fotos que vocês viram aqui no domingo, né? Ali na esfera onde não podia haver umidade nem evaporação de classe alguma. A 30 milhas de altura, 48 quilômetros e 42 quilômetros de largura, subindo do lugar onde aqueles 7 anjos estavam parados. Agora, os cientistas buscaram saber, ali em Tucson, um deles queria saber o significado, porém eu não lhes disse nada. Vocês o sabiam de antemão. Isto não era para eles, isto era para vocês. Hein? Então isso é para nós, para a noiva de Cristo. E ele me falou ali mesmo e disse, os 7 selos serão abertos, os 7 mistérios. O mistério sétuplo da Bíblia, que tem estado oculto desde a fundação do mundo, será revelado. E nós, sendo um grupo pequeno e humilde, em comparação com o resto do mundo, temos nos regozijado com essas bênçãos, havendo escutado mistérios de casamento e divórcio, a semente da serpente, e todas aquelas perguntas nos têm sido completamente reveladas, não pelo homem, mas por Deus mesmo, quem nos tem aberto esses 7 mistérios do que foi a igreja, como foi em Cristo no princípio e como seria revelado isso nos últimos dias. Então não foi pelo homem, foi por Deus. Mas a questão é, quem Deus usou para pregar casamento e divórcio? Quem Deus usou para pregar a semente da serpente? Quem Deus usou para revelar os 7 selos? Quem Deus usou para pregar o futuro lar, coisas que hão de ser? Cristo é o mistério de Deus revelado. Então nós temos que entender que quem Deus usou? Foi Deus que revelou, mas ele usou o 7º anjo, ele usou a manifestação do Filho do Homem para revelar todos esses mistérios. Ele usou um profeta que estava na terra. Amém? Agora, à medida que isto foi subindo, temos a fotografia aqui mesmo para ver se vocês notam como a revista Life a publicou. Porém, me ponho a pensar se minha congregação aqui visível tem olhado essa fotografia como em verdade deveria ser visto. O profeta estava querendo fazer a sua congregação compreender e saber como olhar isso e o que era isso. Né? Vocês se recordam que eu estava pregando quando chegou essa visão? E eu estava pregando sobre o tema do livro de Apocalipse, onde vimos a Jesus em Apocalipse capítulo 1. Quando começamos a abrir as 7 eras da igreja, antes da abertura dos 7 selos, Cristo estava de pé, com o cabelo branco como a lã. Então eu lhes falei, ali ele estava no meio dos 7 castiçais. Quando o profeta começou a abrir as 7 eras da igreja, ele ainda estava andando no meio dos 7 castiçais, porque ele não tinha sido rejeitado. Eu estava lendo o irmão Branham dizendo, em 64, uma mensagem que houve aquele grande terremoto nos Estados Unidos, que aquilo foi a rejeição oficial que eles fizeram de Cristo, após eles terem aberto os selos. Então eles oficialmente rejeitaram a Cristo. Então houve esse grande terremoto na Páscoa de 64. E ele estava relacionando ao terremoto quando Jesus foi crucificado, que tremeu todo mundo, ele diz. Mas agora ele diz, nesse terremoto de 64, tremeu somente a América, porque eles a nação que tinham rejeitado a Cristo, tinham rejeitado a manifestação do Filho do Homem. Então, houve um tremor na nação americana. E então, 65, outro tremor. Mas agora esse tremor que haverá vai sacudir a terra inteira. Porque agora o ministério do Filho do Homem foi levado a todas as nações ao redor da terra. Essa mensagem está percorrendo e cavalgando novamente todo este mundo. Por isso, quando ele prega a sua última mensagem no tabernáculo, quando ele prega o Éden satânico, ele diz, vamos nos preparar para essa última cavalgada, porque a mensagem irá ao oeste e voltará a cavalgar mais uma vez. A palavra tem cavalgado desde então, quando o profeta foi tirado. Mas essa palavra, através da noiva agora, tem percorrido praticamente todo o mundo.
Então esse tremor que haverá sacudirá o mundo inteiro. Por isso ele diz que as cidades beira-mar serão atingidas, porque o macarréu de ondas que formará com o deslocamento daquela faixa costeira indo para o mar, produzirá um efeito ao redor de toda a terra. Talvez seja esse o terremoto da ressurreição. Esta é uma hora que isso sacudirá o mundo inteiro. Agora, à medida que isso foi subindo, temos olhado como deveria ser visto. Você se recorda que eu estava pregando quando chegou essa visão? Eu estava pregando sobre o livro de Apocalipse, capítulo 1. Cristo estava de pé, com o cabelo branco como a lã. Então eu lhes falei em detalhe como faziam os juízes na Inglaterra e os juízes na antiguidade, quando esses subiam ao tribunal a prestar juramento, quando a suprema autoridade lhes era dado, eles punham sobre a cabeça uma peruca branca, que demonstrava sua autoridade suprema. Bem, se você toma a fotografia e vira na mesa, e a vira nessa forma, e a observa, e devem ver de toda a audiência, ele estava mostrando, é Cristo. Pode ver seus olhos quão perfeitamente quanto pode ser, usando a peruca branca de suprema deidade, e o juiz dos céus e da terra. Pode ver seus olhos, seu nariz e sua boca. Somente vire a fotografia ao contrário da forma que foi publicada. A esta posição, tal como deve ser, o podem ver? Ele é o juiz supremo, e fora dele não há outro. Esta é outra identificação perfeita, e uma vindicação a mais, de que esta mensagem é a verdade. É a verdade. E aqui está mostrando, com a peruca branca, que ele não é uma terceira pessoa, mas a única pessoa. Podem ver claramente o escuro, sua face, sua barba e seus olhos? E notem, ele está olhando, dele emana essa luz resplandecente. Ele está olhando ao lado direito. Para o que ele está olhando? Também na cruz ele olhou para a direita, em onde ele perdoou o malfeitor. Ainda mais chama em seu nome, na luz da sua ressurreição. Então ele estava olhando também para a direita, como ele olhou para o pecador da cruz, porque ele estava descendo com um livro cheio de nomes, e esses nomes éramos nós que viríamos à terra. Eu não havia nem nascido ainda nessa terra, mas na mente de Deus, no livro de Deus, esses nomes já haviam sido colocados antes da fundação do mundo. Então ele desce com esse nome, olhando para a direita com o livro aberto, e nesse nome estava nesse livro estavam todos os nossos nomes, não só os nossos, mas os de todos os redimidos de todas as eras. Por isso que nessa descida ele executa as três coisas. O alarido reúne a nós, mas também a voz de arcanjo vai chamar o nome dos que dormiram durante as eras, num desses dias, e haverá uma ressurreição, porque ele executa as três coisas na sua descida. Ele reúne os vivos, e então nesse livro também estão os nomes de todos os eleitos desde a primeira era. E então, essa descida executa a chamada desses nomes também, que é a voz de arcanjo para a ressurreição. E então, ele está olhando e dele emana essa luz. Mas meu desejo nesta manhã é ter mais tempo para lhes falar desses fenômenos que têm sido provados, sem sombra de dúvida, durante esses 30 ou 35 anos aqui mesmo nesse tabernáculo. Desde aquela ocasião, quando aqui no Rio, desceu essa mesma luz, aqui em Jeffersonville, em 33, e falou essas palavras: como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, tua mensagem será precursora da segunda vinda. Estamos no tempo do fim. E o vemos, muitas vezes nos perguntamos, por que isso não tem se estendido por toda a terra? Talvez em alguma ocasião tenhamos a oportunidade de explicar isso, Deus permitindo. Mas hoje nós podemos dizer que isso tem se estendido em toda a terra. Porque haveria um ministério da noiva que profetizaria novamente.
E a noiva que faria essa parte de levar essa mensagem ao redor de toda a terra. Então, isso ainda cabe para mim e para você, irmão. Nós temos uma parte nisso, de levar essa mensagem, porque esta é a parte do ministério da noiva. E então, isso tem acontecido. Então, nós podemos ver essa descida que tem acontecido, essa segunda vinda que tem iniciado para nós. Agora eu quero tomar alguns minutos que ainda temos. Eu não sei qual relógio está certo, se é o meu ou é esse. O meu é 8h40, que é 8h50. Acho que o meu está errado, né? Que horas tem aí, irmão Lismar? Então o meu está atrasado. Deixar ele de lado. Eu queria falar um pouco, então, sobre jubileu e retorno. Uma introdução aqui. O profeta pregou essa mensagem, jubileu e retorno, 22 de novembro de 62. Ele diz assim, e eu quero fazer minhas também essas palavras dele. Ele diz, eu nunca venho tentando agradar uma audiência. Nunca fui culpado disso. Eu venho tentando agradar a Deus. Amém. E algumas vezes eu posso dizer algumas coisas e eu posso beliscar ou ferir, mas eu não tenho intenção de dizer isso dessa forma. Nós precisamos ficar com a verdade e com o que é certo e ver o Espírito Santo descer para vindicar isto, que isto é certo e isto é o que todos nós estamos buscando. Amém? Agora nós lemos a escritura de Levítico, no capítulo 25, no verso 9 e 10, que foi a escritura que o irmão Brano usou para pregar retorno e jubileu. E agora ele diz, eu quero tomar o texto de retorno e jubileu. Agora, como eu entendi que foi dito que esse é o tempo em que completam 50 anos hoje, creio que se não entendi mal, quando o Espírito Santo foi derramado de novo no estado de Louisiana. 1912 havia sido derramado o Espírito Santo em Louisiana. Então eles estavam comemorando os 50 anos do retorno, um jubileu, e ele estava pregando em Shreveport. E ele diz, agora, ele foi derramado na Rússia, e eles o rejeitaram. E vem o que eles receberam? E onde quer que Deus envie suas bênçãos e as pessoas as rejeitam, aquele lugar sempre entra em caos. Porque antes ainda desse tempo, a Rússia tinha tido também um derramamento. Mas eles rejeitaram o Espírito Santo. E eles se tornaram, então, naquela nação comunista. Porque eles entraram em caos. Apenas apodrecem em sua condição. E nós estamos certos de que a mensagem e o poder de Deus nos quais todos nós cremos é tão estranho para o mundo e sua forma de pensar, até, eu creio, nossa nação já tem praticamente feito o que o restante delas tem feito. Agora, para a honra e louvor de Deus, nós somos gratos pelo que Ele tem nos dado. Hoje nós poderíamos dizer também que a nossa nação está tão podre quanto a nação americana, quanto qualquer nação europeia. O pecado simplesmente tem superabundado. E hoje também essa nação tem rejeitado a visitação de Deus através da mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Eles também hoje são tão culpados como a nação americana já o era quando o mensageiro estava ali pregando para eles. E Israel, diz o profeta, Deus deu a Israel, o qual era seu servo, uma possessão. E nós queremos fundamentar isso como uma lição de escola dominical. E eu amanhã à noite pretendo pregar sobre o tema por quê e como voltar. E eu vou ensinar como uma lição dessas que têm ocorrido e para a minha honesta e sincera forma de crer, o que isso tem sido
o que tem acontecido e por quê. E então, amanhã à noite, como nós voltamos. Então, o profeta estava não apenas aqui comemorando o jubileu, ele estava pregando o retorno e jubileu. Ele estava querendo levar o povo a retornar ao que havia acontecido há 50 anos atrás. E eu penso que esse deveria ser um tempo que ao redor de todo mundo, os pregadores da mensagem deveriam pregar retorno e jubileu também. Levar o povo também a retornar à palavra. Levar o povo também, não apenas a uma comemoração, o qual nós somos agradecidos a Deus, mas o profeta estava pregando primeiro retorno e jubileu, porque ele viu que o povo estava se distanciando do que havia acontecido há 50 anos atrás. E eu me pergunto se hoje, ao redor do mundo, o povo que se diz da mensagem não tem realmente relaxado em relação ao que era lá há 30 ou 40 anos atrás. Eu penso que é um tempo que os pregadores deveriam pregar retorno e jubileu, fazer a sua congregação, o seu povo retornar realmente a comemorar e a lembrar o que aconteceu em 28/2/63. E trazer isso a uma realidade e levar o povo realmente a ter uma experiência com Deus e realmente viver a palavra de Deus para o nosso dia. É isso que o irmão Brano estava dizendo. Como nós voltarmos? Deveria ser um tempo para examinar-se. Deveria ser um tempo que a noiva de Cristo ao redor do mundo deveria estar num exame muito íntimo. Deveria ser um tempo que nós deveríamos estar pensando: Senhor, está fazendo 50 anos da tua descida, 50 anos que o 7º selo foi aberto, e nós estamos aqui vivendo nesse tempo, entre Apocalipse 9 e Apocalipse 11, nós estamos aqui em Apocalipse 10, no tempo do 7º selo, no tempo da tua vinda. Isso deveria nos levar a um exame profundo em pensar que o rapto está aí para acontecer num desses dias. Quando nós vemos o falso profeta renunciando amanhã, quando nós vemos esses acontecimentos, nós deveremos pensar que isso não são causalidade, não são apenas acaso acontecendo, porque o diabo ele é um grande imitador, ele sempre copia o que Deus faz, e o diabo conhece as Escrituras mais do que a maioria dos pregadores, mais do que 99 dos pregadores ao redor do mundo. O diabo conhece os acontecimentos que tomaram lugar nesse dia. Assim como os demônios conheciam sobre Jesus, mais do que aqueles fariseus, mais do que aqueles sacerdotes conheciam, os demônios conheciam quem era ele. Tu vieste antes do tempo nos atormentar, filho do Deus vivo. Mas os fariseus diziam: tu és demônio, tu és príncipe dos demônios. E é a condição do mundo hoje. Pregadores que deveriam ter agradecido pelo que Deus fez nessa era, ao ver o cumprimento das Escrituras, têm chamado isso de falso, de telepatia mental, têm zombado e outros continuam zombando de uma nuvem, continuam falando coisas que deveriam ter cuidado de falar, aonde anjos temem pisar, homens pisam com sapato de cravo, diz a Bíblia. E você ouve pregadores falando desse acontecimento com uma arrogância, com desprezo. Que Deus tenha misericórdia, irmão. Eles deveriam ter temor, deveriam ver que é o cumprimento da Escritura para esse dia. Deveriam reconhecer o dia, a sua mensagem. É um tempo de nós nos examinar. É um tempo da noiva de Cristo ter um exame muito profundo da hora, do dia, do tempo que estamos vivendo. Agora, em um tipo ou uma figura, nós tomamos Israel, porque é tempo de jubileu. E foi dado uma porção à igreja. Vocês sabem que Israel era um tipo. Tudo que Deus ia fazer conosco no Novo Testamento, primeiro ele fez a sombra. Mas a sombra, qual é o real? O real é o novo. A sombra, o velho, apenas apontava para nós. Mas o real é o novo. O real era o Cordeiro perfeito, que foi Jesus Cristo. Ele era realmente o que veio para fazer um novo pacto, um novo testamento. Por isso é que se fala Novo Testamento. Não era mais o sangue dos animais que era o sombra, mas era o sangue do Cordeiro perfeito. E nós estamos vivendo nesse dia hoje, onde não é mais parte da palavra, mas é o Cordeiro completo. E o irmão Brano diz que as virgens não foram no rapto porque não chegaram à expiação completa da palavra. Não reconheceram o Cordeiro nesse tempo.
não reconheceram a palavra em plenitude. Então, por isso eles não irão no arrebatamento. Então Israel sempre foi, tudo que Deus fez lá, é porque ele estava apontando para o que ele faria aqui. Agora, porque é tempo de jubileu, e foi dado uma porção à igreja. Agora, Israel era um servo de Deus, nem filhos eles eram. Israel eram servos. Mas nós que viemos pelo novo pacto, nós, os gentios, nós tivemos a honra, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Nós tivemos esse grande privilégio. Nós não tínhamos nenhuma condição de entrar, mas quando Deus, por amor de nós, cegou os judeus, abriu uma porta para nós, e então nós podemos entrar, gentios, adoradores de ídolos, pagãos, mas Ele abriu uma porta para nós, e nós entramos, e tivemos o privilégio de ser chamados filhos e filhas de Deus. Agora, e lhes foi dado uma possessão para Israel, e aquela possessão não foi dada para mais ninguém. Era apenas para Israel. Era somente para eles. Aquela terra prometida. Aquela possessão não era para ninguém. Por isso é que eles tinham direito de lutar pela sua terra. É por isso que Deus devolveu a sua terra para eles. Agora, em 48, eles se tornaram uma nação. Porque aquela terra foi Deus que deu para Israel. Não adianta os palestinos quererem, não adianta a ONU querer dar e fazer um Estado palestino, nunca vai funcionar, porque aquilo foi dado para Israel, e foi Deus que deu para Israel, e eles estabeleceram suas fronteiras em 67, porque Deus guerreou por Israel naquela guerra dos 6 dias, porque aquilo é uma promessa de Deus para Israel. Se o mundo conhecesse as Escrituras, se as Nações Unidas conhecessem as Escrituras, eles diriam, não adianta, aquilo é uma promessa de Deus, e deixe Israel na sua terra. Por isso ninguém vai poder vencer Israel. Quando eles estiverem cercados, e as nações e a besta vir contra eles, e todos vierem para exterminá-los, o próprio Senhor descerá, em Apocalipse 19, para estabelecer um milênio sobre a terra. Por quê? Porque Ele pelejará por Israel. Sim. Que coisa. Igual. Então, aquilo era apenas para Israel, aquela possessão. É igual hoje. A palavra em plenitude. Essa descida desse anjo forte é somente para a noiva. Não é para os incrédulos, não é para os denominacionais, não é para as virginécias. É somente para os crentes que creem na palavra de Deus manifestada para esse dia. Isso é para nós. É para a noiva, é para aqueles que podem crer na palavra de Deus. Graças a Deus, porque nós podemos crer, nós podemos aceitar o cumprimento das Escrituras. Porque a vitória de um povo está quando ele pode aceitar o cumprimento da Escritura. Se Israel tivesse aceitado o cumprimento da Escritura para eles, irmão, então eles teriam recebido as bênçãos. Mas quando eles rejeitaram, então eles perderam o direito à bênção que eles tinham. E então nós podemos entrar e somos chamados de filhos de Deus. Porque quando o evangelho começou a vir aos gentios, quando Pedro desceu à casa de Cornélio, então ele creu, e enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo caiu. Quando Paulo começou a pregar, aqueles gentios pagãos começaram a entrar e crer que realmente aquele Jesus de Nazaré era o Messias, era o Salvador. Então, em receber a promessa de Deus para o dia, é aonde está o benefício. É a única coisa que nos livra da condenação. Não é quanto nós sabemos, quanto nós tenhamos de teologia, quão grande igreja nós tenhamos, quão bons pregadores nós tenhamos, quanto nós conhecemos da Bíblia. Ainda não é isso. Não é conhecer da Bíblia, mas é conhecer o autor da Bíblia. É o quanto o autor da Bíblia vive em você. Mombrano estava um dia falando com um homem, um grande pregador, que pregava em 7 idiomas, e era um erudito, e eles discutindo sobre a palavra, e o Mombrano ventilando ao contrário ao que ele estava dizendo, e ele disse, você não conhece sua Bíblia. E o profeta diz, não conheço, posso não conhecer a minha Bíblia, mas eu conheço o autor da Bíblia.
É isso que é vida, irmão, é conhecer o autor da vida, em uma experiência pessoal na tua vida, que te mudou de um pecador para um santo de Deus, que te faz um homem, uma mulher que está cada dia aos pés da cruz e dizendo: Senhor, eu quero caminhar mais perto de Ti. Essa é a característica do eleito nessa hora, daquele que vai no arrebatamento. A característica da virgem prudente é que ela estava cada dia se enchendo do Espírito Santo, cada dia buscando mais, cada dia lendo, orando, olhando sinais, estava em expectação, enquanto as virgens estão dormindo. Estão aí adormecidas, nem sabe o que está se passando, não pode ver o cumprimento da Escritura em plenitude. Mas a virgem prudente, ela tinha essa característica. Por isso, irmão, um eleito, ele não se conforma com a sua vida de fracasso. Um eleito pode estar caído, mas há algo como um lírio que está no meio da lama lá. O lírio está lá, ninguém pode ver, é só lama. Mas você passa dali um dia, brota uma flor, um pé de lírio. Você passa, brota uma flor e a abelha vem ali e tira o néctar, porque ele estava lá no barro, mas era uma semente. E um filho de Deus pode estar caído e pode estar sujo, mas se dentro dele há uma semente, ele clama dia e noite por libertação. Ele não se conforma com a vida de pecado, não se conforma com a vida morna. Essa é a característica da virgem prudente. Ela não se conforma em vir à igreja apenas. Não se conforme em sair daqui, ouvir o Evangelho, estar vivendo uma vida que não dá conta de vencer o pecado. Ele não se conforma, ele pode estar fracassando, mas ele está lutando cada dia. E enquanto você está lutando, Deus está olhando daí do céu. E Ele olha e diz: meu filho, eu vou te encher do Espírito Santo. Eu vou te dar o poder vivificador. E você vai ser um vencedor nessa era da noiva. Irmão, isto é a verdade. Um filho de Deus, ele clama, ele busca, ele geme, ele almeja realmente viver mais perto de Deus. É uma característica dele. Ele pode estar caído, ele pode ser um bêbado, ele pode ser o que for, mas quando ele ouve do Evangelho, há um temor no coração dele. Ele sabe que ele precisa, e um dia, então, ele sendo um filho, Deus liberta ele daquela condição. Aleluia, porque é Ele que vem para nos libertar. E o que o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Aleluia, é o Filho que tem nos libertado nessa era, irmão. É o Filho do homem que nos libertou, por isso nós somos livres de todo o sistema religioso, de todo o domínio humano. Nós somos um povo completamente livre, porque o Filho do homem nos libertou. O que o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Agora, a Palestina pertencia a eles. E se nós tivéssemos tempo, ou melhor, o tempo nos permitisse, e voltar e tomar o nascimento daqueles patriarcas, quando eles nasceram por aquelas mulheres, e cada uma delas, quando o bebê estava nascendo, a mãe em dores de parto pronunciava a voz daquele patriarca, e o posicionava em seu lugar na Palestina centenas de anos mais tarde. Quando ele estava nascendo, ela dizia o nome. Quando ela dizia o nome sobre dores de parto, ela estava posicionando Efraim. Quer dizer que ele ia cuidar de milho. Gade ia estar num local onde ia cuidar de outro. E cada um era posicionado por aquelas mães hebreias quando elas pronunciavam o nome deles. Então, é isso que o irmão Branham está dizendo aqui. Uma terra natural era o que eles tinham, pertencia a ele. Então aquilo era apenas uma sombra que apontava para o novo. Ali era uma terra natural, mas hoje é uma terra espiritual. E essa terra espiritual é Cristo, é a palavra. Essa é a possessão da igreja nesse dia. Agora, e então, centenas de anos mais tarde, de modo que nós podemos colocar nossa confiança nessa palavra de Deus, escrita, porque é tão inspirada que cada frase dela se encaixa, e ela desenha para nós um quadro do que Deus era, o que Deus é, e o que sempre Ele será. Por isso o profeta pregou: eventos modernos são esclarecidos pela profecia.
Ele pegou os eventos modernos desse dia, que os cientistas não podiam explicar, mas houve um cientista, por excelência, que veio das mãos de Deus, um anjo que foi enviado, uma estrela veio à terra, e ela manifestou o sol da justiça para nós. E ele pôde pregar, eventos modernos são esclarecidos pela profecia. Pôde mostrar os eventos que estavam acontecendo hoje como sendo o cumprimento das Escrituras. E é isso que a noiva desse dia tem que tomar, os acontecimentos desse dia, e ver que esses eventos modernos são o cumprimento das Escrituras para o nosso dia. Agora, nós sabemos que quando Josué dividiu a herança para o povo, cada pessoa foi colocada em posição, exatamente como aquelas mães hebreias disseram. Aser, Gad e Naftali, cada um, Judá, cada um colocado em sua posição, na terra de promessa. E é isso o que o Josué desse dia veio fazer, o que o Espírito Santo veio fazer. Ele veio colocar nós em posição na terra, na palavra, colocar nós, o homem como ele deve agir, o jovem como deve agir, a mulher como deve agir, o namoro como deve ser. Tudo isso foi colocando nós na terra, como nós devemos viver na nossa terra, na nossa possessão, na palavra. Isso foi o que o Josué desse dia está fazendo, fez e está fazendo, porque é o Espírito Santo usando agora um ministério quíntuplo para colocar em ordem as palavras de Moisés. Esse foi o ministério de Josué, estabelecer o povo que Moisés tinha tirado do Egito, e Josué ia introduzir na terra. É um tipo do que o Espírito Santo está fazendo hoje. Ele usou agora, depois de 65, o ministério quíntuplo, tomando a mensagem do nosso Moisés, nesse terceiro êxodo, estabelecendo o povo na terra agora. Por isso que Deus vai ter pastores verdadeiros, que vão estabelecer as suas congregações na palavra desse dia. Mas se não for um verdadeiro pastor, nunca vai estabelecer o povo na terra, porque tem que estar sob a liderança de Josué, sob a liderança do Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje nos guia em toda a palavra. Você ouve pessoas dizendo, tem que ter o Espírito Santo, tem que ter. Amém, é verdade, temos mesmo. Mas eu pergunto, o Espírito Santo vai fazer o quê quando ele vier? Ele vai nos guiar em toda a verdade. A pessoa diz que tem que ter o Espírito Santo, como dizendo, não precisamos de outras coisas. Não precisamos compreender tantos mistérios, estudar selos e coisas. Há pessoas que ainda têm essa mentalidade. Pregadores, irmão, que acham que tem que ter o Espírito Santo, mas eu pergunto, quem é o Espírito Santo? Ele é Cristo. Quem é Cristo é a palavra. O Espírito Santo vai te guiar aonde? A palavra, a toda a verdade. Essa é a evidência do Espírito Santo que Jesus falou. Amém. Quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Amém. E hoje, se ele vier em nós, ele vai nos guiar aonde? A toda a verdade. A revelação de toda a palavra. Isso é o que o Espírito Santo faz. Se eu sei, ou se eu conheço o que é o Espírito Santo, para mim é isso que ele faz. Sim, agora, só mais um pouquinho, já vou terminar aqui, que já estamos na hora. Quão perfeito, como isso encaixou perfeitamente bem. Eu penso que isto foi um tipo. E agora, ninguém mais poderia tomar aquele lugar. Ele tinha que ser apenas para Israel. Se eles perdessem sua herança por alguma razão, por pobreza, ou por algum outro motivo que eles perdiam sua herança, onde seus pais, o pai a deixaria para seu filho, e ele deixaria para seu filho, e então pertencia para aquela tribo e para aquele povo para sempre. Era uma herança perpétua. Por isso a herança foi dada para nós, para a igreja, no dia de Pentecostes, onde a verdadeira herança voltou para nós, 50 dias depois da Páscoa. Foi Pentecoste. 50 dias depois da Páscoa se cumpriu o dia de Pentecoste. Foi o jubileu. Foi o título de propriedade voltando para nós.
o que o primeiro Adão perdeu, o que ele perdeu, a vida eterna. Agora vem o segundo Adão, se levanta na manhã da Páscoa, 50 dias depois, no jubileu, Pentecoste, ele envia o Espírito Santo sobre a igreja, e há uma libertação, e eles saem daquele sistema velho, e há um novo dia que raia para eles. A palavra em plenitude raiou para eles naquele dia. Oh, eles tiveram toda a palavra, e eles pregaram toda a palavra para aquele tempo que eles tinham. Tudo o que Deus tinha para eles foi uma igreja perfeita, porque o título de propriedade, a vida eterna voltou para eles, mas eles perderam em Niceia. E ali o título de propriedade foi perdido, quando eles aceitaram o domínio humano em vez do Espírito Santo. Irmão, vamos ficar por aqui, vamos deixar para sábado, domingo, se Deus permitir, e vamos ter um tempo de oração. Eu creio que nós, como eu disse antes, nós realmente estamos vivendo num tempo muito especial para nós. Vamos tirar proveito disto. É jubileu, mas é tempo de retorno também. Retorno e jubileu. É um tempo de comemoração, é um tempo de expectativa, mas é um tempo de retornar também. Lembra-te de onde caíste, diz a Bíblia, do teu primeiro amor, e retorna. E nós estamos vivendo num tempo onde muitos, e eu quero ser um desses, eu não quero pregar para os outros, quero pregar para mim, mas nós devemos voltar a este primeiro amor. Amém? Vamos orar nessa hora, irmão, se você deseja vir ao altar e falar com Deus um pouco, agradecer a Ele pelo dia que estamos vivendo, por poder termos nossos olhos abertos para ver o cumprimento dessas Escrituras que Ele tem permitido nós ver. Nesses últimos anos, Ele tem aberto um pouco mais do nosso entendimento, para compreender muitas coisas que não poderíamos compreender, que não podíamos encaixar. Mas essa igreja está crescendo ao nível mais alto, está chegando ao nível da estatura de um varão perfeito. E eu creio que Deus a cada dia vai aumentar a nossa fé, a nossa revelação, se tão somente nós o mantivermos humilde, e tão somente reconhecermos que nós precisamos desse Deus, precisamos dele em nossas vidas. Eu preciso dele a cada dia, eu quero caminhar mais perto dele. Eu quero ser como Enoque, que caminhou com Deus. Eu quero ser tão sensível ao Espírito Santo, que ao ponto que se eu fizer alguma coisa que ele possa me corrigir, que eu possa sentir o arrependimento, que eu possa sentir a correção, e que eu possa sentir o desejo de vir e pedir perdão imediatamente. Eu não quero andar longe dele, eu quero sentir essa atmosfera de vida na minha vida, a presença desse Cristo real e verdadeiro. Oh, essa mensagem não é uma história, irmão, essa mensagem é Cristo. Oh, e Cristo desceu à terra para habitar em uma noiva, em uma esposa, para fazer dela a herdeira de todas as promessas da possessão que Ele trouxe para nós. Pai Celestial, eu estou agradecido juntamente com esses filhos, Pai, que têm vindo nessa noite, Senhor. Todos nós nos sentimos, Senhor, como pequenos diante de Ti, Pai. Somos apenas pequeninos, Senhor. Somos apenas crianças, Pai, diante de um Deus tão grande. Somos como aquelas águiazinhas brincando aos olhos da grande mãe águia que os observava. Pai, é assim que nos sentimos, como águiazinhas, diante do nosso grande Jeová águia, que nos observa desde o alto, Pai. E aqui estão os Teus filhos, homens, mulheres, eu mesmo nessa plataforma, Pai. Eu sei a responsabilidade que é estar aqui, e terei que responder pelas palavras que eu pronuncio. Mas, Pai, temos procurado observar e ajustar a mira da mensagem com a Bíblia, e temos visto que isso se encaixa 100% essas duas miras, Pai. E eu quero ver essas miras vivendo na minha vida, a palavra desse dia. Oh, eu quero ser um cristão da palavra, Senhor. Eu quero ser nascido da palavra, Senhor. Eu quero ser guiado em toda a palavra, Senhor. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E esse é o tempo em que essa Escritura se cumpre novamente, porque toda a palavra tem sido revelada para nós nesse dia. Por isso terá que ser uma noiva 100% palavra.
porque do contrário se qualificará apenas para a virginécia. Mas, Senhor, eu quero ser uma das virgens prudentes, Pai. Eu quero crer que aqui há um grupo que está em expectação, Pai, pela hora do rapto. Oh, está examinando a sua lamparina cada dia, está examinando o seu coração, oh, está se enchendo do azeite, da palavra, da revelação dessa hora. Oh, um povo que esteja estimulado, Pai, ao ver os eventos modernos sendo esclarecidos pela profecia. Deus, permita, Pai, que este povo aqui, sob a liderança de um pastor que Tu tem nos dado, Pai, nós agradecemos pelo nosso pastor, sob a liderança do Espírito Santo, ele tem procurado trazer a palavra para nós, e todos nós queremos estar ao seu lado, para apoiá-lo nessa obra, Senhor, que é de reedificar os muros novamente, que é de levar esse povo a possuir toda a possessão, possuir a terra completa, Pai, porque a terra é vossa. Josué disse: a terra é nossa, e o Senhor nos dará, se tão somente se agradar de nós. O rapto é para nós, Pai, o novo corpo é para nós, tudo isso é para nós, e o Senhor nos dará, se tão somente se agradar de nós, se tão somente Ele ver em mim um desejo de ser um cristão verdadeiro, se Ele ver em mim um desejo de morrer para o mundo. Oh, que cada jovem, cada moça, cada moço possa consagrar sua vida, Pai, possa morrer para o mundo, Senhor, morrer para os prazeres dessa era moderna, morrer para a permissividade que o diabo tem colocado, os namoros, toda essa imoralidade. Deus, ajuda esses moços, leva eles ao Espírito Santo, Pai, leva eles a uma experiência real e genuína. Leva cada um de nós, os de meia idade, leva os anciãos, leva as nossas crianças, Pai, na escola, oh, a viver uma vida, porque eu creio que Tu terá crianças, moços, velhos, anciãos, meia idade, Tu terá um corpo completo naquele dia, porque haverá um testemunho para todo mundo, de crianças que viveram o Evangelho, de jovens, de mulheres, de homens, todos. Deus terá exemplares para julgar o mundo naquele dia, pastores verdadeiros, ministros verdadeiros, diáconos verdadeiros. Pai, ajuda-nos, Senhor, abençoe o Teu povo ao redor da terra, a Tua noiva, Pai, que está caminhando sob a luz do Evangelho, essa noiva que seria a voz final para a era final, debaixo da liderança da mensagem do mensageiro. Pai, ajuda-nos, Senhor, estamos caminhando, Pai, estamos rumando, Senhor, temos dado um passo a mais nesse dia, temos dado um passo mais perto do Senhor, temos caminhado mais perto de Ti, Senhor, e aqui está uma noiva, Pai, aqui está um povo, Senhor, e aqueles que estão me ouvindo pela internet, Deus, que eles também possam, Senhor, se posicionar pela palavra, que eles possam estar alertas, Senhor, ao ver o cumprimento das Escrituras para esse dia, ao ver o cumprimento e os acontecimentos, Pai. Isso nos leva a estar alertas, Senhor, porque, como diz o profeta, um pequeno sinal para a igreja ali, primitiva, era tudo o que eles precisavam. Pai, nós queremos observar os sinais, Senhor. Vemos o mover do anticristo, Pai. Temos visto, mas estamos vendo o mover de Cristo também, se encarnando nessa noiva, se encarnando nessa igreja, vivendo a palavra em homens e mulheres que estão vencendo essa era maligna de pressão, de nudismo, de imoralidade, de corrupção. Quando o diabo tem simplesmente se escancarado e o povo tem perdido todo o pudor. Oh, mas há uma noiva, porque Cristo desceu à terra para se encarnar pelo batismo do Espírito Santo, que foi restaurado novamente nesse dia, sem sensação, mas uma fé genuína na palavra, que leva o homem e a mulher em sujeição à palavra desse dia. Deus, muito obrigado, Senhor, pela abertura da palavra, pela revelação dos mistérios, pelo cumprimento de Apocalipse 10, oh, pelo cumprimento de Lucas 21, 27,
Podemos ver essas escrituras cumpridas diante de nós, Pai. Podemos ver a noiva agora cavalgando. Oh, esse poder que está se apoderando dessa noiva ao redor da terra. Ela está cavalgando novamente, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Oh, queremos caminhar mais perto de Ti. Estamos esperando a voz de arcanjo. Estamos esperando os mortos virem e nós seremos transformados quando nós ouvirmos, Pai. Eles aparecerão para nós um desses dias. Oh, Deus, ajuda-me, Senhor. Perdoa os meus pecados, Pai. Limpa meu coração, Pai. Limpa meus pensamentos, Senhor. Purifica-me a cada dia. Abençoa, Senhor, essa igreja. Abençoa o nosso pastor, Pai. Dá-lhe saúde e graça, Pai. Fé. Dá-lhe, Senhor, mais e mais da revelação da Tua palavra. Porque nenhuma igreja subirá a nível mais alto que o seu pastor. Mas Tu tem elevado ele como um atalaia, Pai, que tem nos anunciado todo o conselho de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Dê saúde e vida longa a Teu servo, para que ele possa ver a vinda, o rapto da igreja, Pai. Possa ver, Senhor, a conclusão deste grande evento, Senhor. Que é essa vinda, essa descida, Pai. Que é esse 7º selo que tem iniciado. Oh, e vai até a conclusão final, quando essa noiva será levada da terra, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos, Pai. Cura os enfermos no nosso meio, Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembra do nosso irmão Dimas, Senhor, que está ali enfermo. Mas Tu és o grande curador, Pai. Nós nunca damos por entregue uma batalha, a menos que o Senhor diga: é o tempo de eu recolher o meu servo. Mas se o Senhor não disser isto, Pai, então nós cremos que nós o tomamos, o Senhor, como curador do nosso irmão. E cremos que Tu pode curá-lo e tirá-lo daquela condição, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Abençoa Teus filhos, Pai. Traga um reavivamento para a Tua noiva, Pai. Traga um regozijo para Teus filhos ao redor da terra. Oh, nossa pequena congregação aqui e as igrejas que estão sob o ministério do nosso pastor. Leva o nosso povo ao nível mais alto de fé, de conhecimento e de revelação, Pai. E de vida vivida e amor à Tua palavra, Pai. Conceda isso, Senhor. No precioso nome de Jesus Cristo, Pai. Somente para a Tua glória, Senhor. Conceda isso, Pai. No precioso nome de Jesus Cristo. Somente para a Tua glória, Senhor. Enquanto os músicos se aproximam, nós vamos agradecendo a esse nosso Deus. Vamos cantar um hino de adoração a Ele. Não sei se o irmão Paulo dá conta de cantar, né? Se ele der conta de cantar aquele... no pôr do sol. Já cantou ele alguma vez? Não? Já, então podemos... Põe a letra aí para nós. Hoje são dias de Elias. Amém. Dias de Elias. Ele veio, a trombeta já soou. A trombeta do Evangelho está soando, amém? Quando você ouve, você é livre. Nós vamos continuar falando disso. Vamos cantar com o Paulo, depois vamos anunciar. Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. Esses são os dias do servo Moisés, pregando a palavra outra vez. São os dias de tribulações, de trevas e perseguições. Nós somos a voz do deserto que clama,
prepara o caminho do Senhor. Ele veio, a trombeta já soou, claro como o sol, na nuvem já desceu. Declare alto, este é o ano jubileu, de Sião já veio a salvação. Aleluia, Jesus. Estes são os dias de Ezequiel, no vale dos ossos secos. Estes são os dias do servo Davi, justiça reinando outra vez. São dias de grandes colheitas, os campos brancos estão. Nós somos os trabalhadores da vinha, pregando a salvação. Ele veio, a trombeta já soou, claro como o sol, na nuvem já desceu. Declare alto, é o ano jubileu, de Sião já veio a salvação. Ele veio, a trombeta já soou, claro como o sol, na nuvem já desceu. Declare alto, é o ano jubileu, de Sião já veio a salvação. Aleluia, glórias a Deus. Graças a Deus. Nos acompanharam Ademir e família, Inês, Noemi, Sara e Maria, Orani e família, Ruth, Graça e Gessé, Valmir Mussolini, todos de Toledo, Joel de Chopinzinho, Paraná, Gleci e família de Colombo, Guiomar e Maria de Guaíra, Iraci e João de Guaíra, Juraci e família de Londrina, Fernando de São José dos Pinhais, Aparecido e Zilda de Cosmópolis, Edivaldo e família de Itapevi, José e Inês de Mogi Guaçu, Ana Maria de Valinhos, Antônio e Natan de Valinhos, Ana Lídia de Gravataí, Felipe, Rosana e Nivaldo de Oswaldo Cruz, Rio Grande do Sul, Beatriz e Dolores, também de Oswaldo Cruz, Sabrine de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Antônio, Marisete e Arciele de Caçador, Maiara e Isabel de Caçador, Hélio de Florianópolis, Vicente de Brasília, Distrito Federal, Ronaldo e Luciana de Cuiabá, Elifas e Mônica de Houston, nos Estados Unidos, Josias e família de São Paulo e Marcos e família. E isso aqui nós falaremos outro dia, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Um recado que tinha aqui, mas eu falarei outro dia. E podemos ir agora. Que Deus nos abençoe. Até sábado, se Ele permitir, às 19h30 estaremos aqui, né?